Então tá, bom dia, bom dia, bom dia. 6h07, 20 de fevereiro de 2026. Guma, a onça, tá aqui me olhando já desde cedo. À minha frente, a parceira digital dela ficou fora porque eu quero começar hoje entrando logo de sopetão, tá certo? E vamos que vamos. Eu tô aqui com uma frase de um cara que passou no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e que ele foi um químico, certo? O Antoine Laurent de Lavoisier. Ele, nas pesquisas e no pensamento dele, nas conclusões, ele sacou que a lei da conservação das massas e afirmou que em reações químicas a matéria não é criada nem destruída, mas sim transformada, rearranjando seus átomos para formar novas substâncias. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um princípio fundamental para a química moderna e para entender a sustentabilidade, indicando que os elementos permanecem no ambiente. Foi isso que eu falei falando da banalidade da vida, falando da banalidade da existência, falando da banalidade dos corpos. Lembrando do que disse a Hannah Arendt, aluna de Martin Heidegger, autor de Ser e Tempo, tá certo? Rapaz, eu preciso ler o livro desse cara, olha, porra. Na verdade, eu preciso ler uma porrada de livros aí. Tá tudo em PDF na internet. Falta só vontade, bicho, olha. Mas assim, eu queria ver isso aí, tá certo? Eu falei isso e disse pensando no corpo, certo? E pensando por que esses caras fazem guerra, eu acho que eles vão por aí, sabe? Deixa eu ver aqui a minha timeline. Ontem, cadê o YouTube? Eu pedi já. Onde foi que eu pedi o YouTube? Acho que já foi aqui. Então tá. Eu pedi o YouTube, ele apareceu, mas depois se arrancou de volta. E ontem o que o algoritmo me mandou foi a Normandia, o dia em que o Terceiro Reich viu seu fim chegar das trincheiras alemãs. Veja que na cabeça dos caras que estavam ali na primeira década do século XX, ali, sabe, eles pensavam no primeiro Reich, na primeira aparição, na primeira nação dos alemães. Eu estou falando dos alemães. E eles se lembram de um pedaço de tempo ali no final do primeiro milênio da Idade Média, que veio chegando até o tempo ali da dinastia dos Habsburgos, uns alemães ali violentos, tá certo? E ali, quando começou o império da dinastia dos Habsburgos, já findou o primeiro Reich e começou o segundo, que vai até quando ali, sabe, o Hitler... Não, acho que vai até bem antes, os Habsburgos, acho que eles saem da cena, bem antes, tá certo? E eu creio que deve ter ficado um vazio, e esses caras foram para uma porrada fedorenta. Eu falo dos alemães ali, sabe, contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia, na época, certo? Ali entre 14 e 18, tá certo? Eu não sei por que esses caras vão pra guerra. Vão matar corpos, rapaz, sabe? Milhares, milhões de corpos se perdem, certo? E aí, sabe, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza, corpos químicos, sabe? Os átomos ali, sabe, daqueles corpos mortos, daqueles corpos segurando fuzis, metralhadora, disparando canhões, tá certo? E deixando para trás os filhos, as famílias, sabe, se matando ali uns aos outros, tá certo? Coisa horrível isso, sabe? Que destino escroto esse, sabe? Isso é viver? Se viver é isso, puta que pariu. Mas veja que eu tô aqui na minha casa, tá tudo em silêncio. Eu acabei de ouvir um cara querendo ligar uma motocicleta barulhenta aqui, tá certo? Perto de mim.
Quando são 6h12, ele diz para mim, é hora de acordar, rapaz, olha, porra, mas antes disso, vi uns cães ali, sabe, ao redor, latindo ali com algum desconforto, e provavelmente é que as pessoas que estavam no entorno desse cão aí, sabe, acordou, sabe, e virou para um lado, eu não sei se voltou a dormir, se o corpo dessa pessoa é bom de sono, tá certo? Ou quem sabe até nem ouviu, sabe, o latido do cão, tá certo? Porra, bicho. E eu só sei que na minha timeline indica, sabe, a Normandia é uma região ali na Europa, ali, ali às margens do Atlântico, tá certo? Por onde os aliados da Segunda Grande Guerra Mundial, ingleses, franceses, os franceses já estavam lá, foram os ingleses e os estadunidenses, e outros aí, eu não sei se canadenses, eu não sei se australianos, eu não sei. Brasileiros não tinha, certo? Os brasileiros não contam para fazer guerra. E alguma coisa a respeito da ida, no tempo do governo do Getúlio Vargas, quando os Estados Unidos provocaram o governo brasileiro, o governo estadunidense, eu acho que era o Roosevelt, eu acho, provocou o Getúlio, sabe, para mandar gente para ir lá para a Itália lutar contra os nazistas, tá certo? E o Getúlio, sabe, estava ali, sabe, distante, sem querer se meter nessa confusão, tá certo? E ele tinha negócios com a Europa, com a Alemanha, tá certo? Com a Alemanha pré-nazista, digamos assim, tá certo? Com a Alemanha, como é que chama aquela tribo da Alemanha meio braba, que eles são armamentistas pra caralho, são militaristas pra caralho. Como é que chama aqueles caras ali? Porra, bicho. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o Getúlio disse, não, pera lá, o que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Veja que antes eles estavam ali em 10, certo? Em 10, entre 10 e 14, tá certo? E conversavam, e veja que em 10 a minha cidade, ela surgiu com foro de cidade em 12, tá certo? E já havia então ali levas de nordestinos ido, sabe, ali para o Vale do Xingu, tá certo? Cortar seringueira, sabe, se meter no meio dos carapanãs. Hoje eu estava aqui, rapaz, fui lá para a cozinha fazer um café que eu trouxe, coado 2 vezes. E mas assim, de repente deixei louças para trás, faltou água ontem, água fervida para enxaguar as louças que eu usei durante o dia. E fui olhar a bacia e vi uns pontos pretos, sabe, ali na água que ficou de ontem para hoje. E eu desconfiei que aquilo ali poderiam ser ovos ou larvas já em desenvolvimento, tá certo? Lembrando aí do Lavoisier de novo, na natureza nada se cria, nada se perde, tá certo? Tudo se transforma. Então veja ali, corpos, sabe? Corpos de larvas ali desenvolvendo ali dentro da bacia com pouca água. Vejo dentro de casa, rapaz, sabe? Aí os carapanães são foda, tá certo? A gente tá dormindo, os corpos dos outros estão agindo, rapaz. Essa é a questão. Eu não sei se em ser e tempo, sabe? O porra do Heidegger, sabe? Ele distingue ser de ente, tá certo? Os seres que estão em ação, o ser seria um conceito, certo? E o ente ali, sabe, também é conceito, mas traduz aqueles seres ali presentes, aqueles que estão em ação ao redor, tá certo? Hoje eu queria começar esse vídeo dizendo assim, atenção, luzes, câmera, ação, certo? Para lembrar como é que funciona o cinema, sabe? Para dar ali começo a uma gravação de cenas ali, sabe, de um filme. E eu só sei dizer, rapaz, que eu tava na cozinha e de repente. Deixa eu ver aqui como é que tá essa coisa aqui. São 9 minutos e 17, tá certo? Eu tô com espaço de armazenamento, eu creio, não sei se eu estou com. a- a- não sei se eu estou com bateria em dia. Agora eu olhei, tinha condições. Eu só sei, rapaz, que havia uns pontos, sabe, de. Uns pontos pretos que poderiam ser ali, sabe, de larvas em desenvolvimento, sabe? E Mas assim, e lá na Normandia, rapaz, sabe, os ingleses prepararam ali, sabe, e desembarcaram ali
contra os nazistas ali, rapaz, o Rommel foi que fez ali um sistema de defesa e de contenção, eles sabiam, sabe, os nazistas já estavam ali, sabe, sendo recuados, tá certo? A Alemanha vinha perdendo a guerra, o Hitler estava puto, nervoso lá no bunker dele, sabe, porra. E eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, sabe? Uma invasão em algum lugar ali do Atlântico, sabe? Ali do Atlântico, ali naquelas partes ali da Europa iria acontecer. Eles não sabiam onde, tá certo? E o fato foi que aconteceu, né? E no dia 6 de junho, de junho de que ano foi, hein? De 44 foi? Acho que foi, não sei. Rapaz, os caras mandaram ali, sabe, gente pra lá, rapaz, um bocado de gente lá pra morrer, sabe? Porra, morreu gente de novo pra caralho. Antes tinha sido ali na Itália, rapaz, gente morrendo ali naquelas montanhas da Itália, sabe? Dentro das cidades, me parece que morreram 600 mil nazistas, 400 mil aliados e 150 mil civis. 150 mil, sabe, que não tinham nada a ver ali, sabe? Ali, cidadãos civis italianos ali, rapaz, na Sicília, ali naquelas cidades ali, sabe, da Itália, sabe? Porra, vê se pode uma porra dessa. E corpos aí cumprindo, rapaz, a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Corpos se transformando, vê se pode. Tudo voltando a ser átomo, certo? Foi o que celebrou ontem, rapaz, anteontem, sabe? Aquela história de quarta-feira de cinzas, tá certo? Lembra-te de que és pó e que ao pó retornarás, tá certo? Isso é um versículo da Bíblia. E veja que aí o Lavoisier pegou isso aí, na natureza nada se cria, tá certo? Tudo se transforma. A vida quando chegou aqui no planeta, certo? Ela veio aí por meios químicos, certo? Quando eu falo daquele verme, um verme passeia na lua cheia, sabe? Aquela música daquela banda do Ney Matogrosso. E eu acho que eles pensavam nessas coisas assim, sabe? E eu penso assim, eu estou imaginando a superfície planetária, sabe, cheia de líquidos, certo? E por ali, sabe, alguma coisa se mexendo, rapaz, olha, porra. Alguma coisa se mexendo que deu origem a todos nós. E isso aí a gente vai chamar de evolucionismo, tá certo? Aí os religiosos caem de pau matando e dizem, para com isso, ateu do caralho, comunista, tá certo? Pensa em Deus, pensa na criatura, pensa no criacionismo, pensa no poder divino, miserável. Esses mesmos caras, sabe, das latas de conservas ali da escola acadêmicos de Niterói, tá certo? Os caras estão na maior crise aí porque de repente eles foram desmascarados. Mas isso é coisa dos pastores evangélicos, rapaz. São os pastores evangélicos. Os pastores evangélicos são como os donos de fazenda ali, sabe, no tempo da Casa Grande e Senzala aqui do Brasil, no tempo ali da colônia, sabe, no tempo dos proprietários ali, sabe, de canaviais, tá certo? E aqueles caras ali, depois no tempo do café, da plantação de café, aí nós já estamos ali na segunda metade do século XX, certo? Para o século XXI, século XIX, século XX, sabe? Os caras que evoluindo aqui no país com as propriedades, sabe? Fazendo plantações de commodities para irem, sabe? Lá para a Europa, aquelas coisas todas. Tomar café. Ai, ai. Pois é, então essa história aqui, o dia em que o terceiro Reich viu seu fim chegar, o fim das trincheiras alemãs, foi essa coisa que o Rommel que armou essas trincheiras ali no Atlântico. Aí eu vou descendo aqui, tá certo? Aqui fala dos descendentes do terceiro Reich, sabe? Morreu gente pra caralho. Como é que foi que ali, como é que os alemães aí renasceram, sabe? Quem é essa geração hoje de alemães que estão ali na Europa, sabe? A van der Leyen, a Ursula van der Leyen, von der Leyen. Aí aqui fala da Batalha de Stalingrado. Eu assisti um vídeo sobre a morte, sabe? Como foi que no final da vida o Stalin se foi, o corpo dele, sabe, desconectou, se transformou, cumpriu ali, sabe, a lei a lei do Lavoisier, tá certo?
corpo dele se transformou e foi assim, sabe, um desligamento violento. Os órgãos dele foi parando, o coração foi crescendo, entupiu ali, sabe, uma veia, sei lá o quê, entendeu? E o cérebro teve ali, sabe, um vazamento, entendeu? E, enfim, a respiração foi ficando difícil, ele teve uma agonia tremenda, eu não sei se ele estava consciente, se ele sentiu a dor, sabe? O Stalin, sabe? Porra, morreu escroto, sabe? Ele teve que segurar uma barra pesada, rapaz, teve que enfrentar as forças de invasão do Hitler, sabe, dos alemães ali, dos nazistas, e teve que tomar decisões, sabe, e decisões certas, decisões erradas, tá certo, e porra, foi foda, tá certo, e ele aguentando o tranco ali, eu fico imaginando o Stalin, sabe, no mar aí, sabe, no oceano, num oceano violento, sabe? E ele piloto ali numa embarcação precária, sabe? Tendo que segurar o leme. Tipo assim, ali, sabe? Um viking, sabe? Numa embarcação viking, sabe? Tendo que segurar o leme ali para não deixar, não perder o prumo, porque se você, sabe, entrar numa onda de mau jeito, sabe? A embarcação tomba e emborca. Rapaz, é foda. E assim, quando eu vejo aqui, sabe, a Batalha de Stalingrado, em 1942, eu me lembro disso, sabe? Que diz assim: neste documentário exclusivo do Almanaque Militar, exploramos os eventos que levaram à histórica Batalha de Stalingrado. Tá certo? Ali morreu gente pra cacete. Morreu militares, certo? E morreram civis. Porra, bicho. E aqui tem o dia D de Stalin, o massacre anfíbio que a história esqueceu. Enquanto o mundo olha para as praias da Normandia, o ápice da guerra anfíbia, um evento muito sombrio e gelado, aconteceu, tá certo? Ali, sabe, tem um lago lá nas estepes siberianas, tá certo? E ali tiveram que fazer um ataque às forças nazistas estabelecidas, tá certo? E era um inverno medonho, e ali os soviéticos tiveram que, sabe, encarar o frio do tempo na superfície e o tempo das águas, tá certo? Das águas congeladas, porra, não foi fácil. E aqui tem aqui mudando de prova pra cacete, tá certo? Eu já estou com 17 minutos de vídeo, tem uma matéria local aqui, né, em torno dessa onda que está acontecendo no Brasil, as instituições sendo atacadas, tá certo? Veja que o que nós temos hoje são as forças de extrema-direita, da mesma forma como aconteceu ali, sabe, durante a Primeira Grande Guerra e a Segunda, quando as forças de extrema-direita, sabe, se movimentaram ali, sabe? Eu não sei para quê, rapaz, esses chefes, esses governantes aí tomam essas decisões de matar, sabe, seres humanos, de fazer a natureza, sabe, processar a transformação, porra, é foda. Mas aqui diz assim, auditor da Receita Federal, suspeito de vazar dados da enteada de Gilmar, é dispensado de chefia. O cara ocupava um cargo, certo? E foi mexer logo com quem? Com o Gilmar, rapaz, olha. Alvo de operação da Polícia Federal, o auditor fiscal da Receita Federal, aí dá o nome do cara aqui, você foi afastado do cargo de chefia. E ontem o vídeo que eu chamei foi. Eu dei um nome. Ontem eu designei o vídeo com dois nomes, do Bobbio e do Gramsci, certo? Porque são duas personagens importantes para mim, tá certo? Que fazem parte do meu imaginário, da minha formação. Eu conheço os dois assim, de nome, tá certo? E do que eles pensaram um pouquinho. Eu não conheço o livro, na verdade, o Gramsci escreveu pouquinho, certo? E do Bob eu li também muito pouquinho. Acabei de tomar o último gole de café. E nesses vídeos eu fazia já algum aceno a essa questão aí, sabe, dessa questão da tomada do mundo pelas forças de extrema-direita, que eles vão chegar aqui com cacete. Nesse momento o Lula está na Índia tratando de inteligência artificial, e está todo mundo interessado em inteligência artificial, em recursos tecnológicos, em construção de máquinas que vão fazer coisas, sabe, que vão substituir os seres humanos, tá certo? Em certas atividades. Aí se dá um exemplo, você vai numa praça de alimentação de um shopping, tá certo? E você se aproxima ali do serviço e você mesmo vai fazendo, coletando. As máquinas só não estão ainda fazendo a comida, tá certo? E nem servindo e colocando ali ali nos mostradores, tá certo?
E isso aí vai salvando alguns empregos, mas o fato é que você chega com o prato, vai coletando ali o alimento, tá certo? E se dirige a um caixa, a um serviço de pagamento, tá certo? E ali tudo na base de cartão, de códigos de dedilhados, tá certo? Você se resolve. Mas eu penso que bom, vai ter, com certeza vai ter restrições, tá certo? É como diz o Lavoisier, rapaz, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá certo? A inteligência artificial, ela vai propiciar uma revolução, um agito no mundo, tá certo? E o que vai acontecer, sabe, é que a química vai ali, sabe, aí ocasionar transformações, tá certo? E aí veio aqui a Lava do Conde, tem aqui, aí, sabe, uma imagem da Malu Gaspar, uma jornalista, tá certo? Uma jornalista que quer ser protagonista, mas na verdade é o seguinte, rapaz, sabe? As empresas, o mundo das corporações se mexem, elas mais do que nunca tomaram consciência de que elas são responsáveis pela reprodução da vida social, da vida cultural na superfície planetária. E estão assumindo esse papel, tá certo? As cinco big techs do mundo, sabe, comandadas ali por Zuckerberg, por Bezos e outros aí, se dão conta, sabe, desse papel que eles têm. Eles estão assumindo aí, sabe, essa função. E chegam aqui no Brasil e agitam aqui as corporações brasileiras e eles começam fazendo a cabeça das pessoas. Eu lembro que teve um cara, sabe, ali no meio dos nazistas, ali, um nazista do caralho, o Goebbels, que cuidava da parte de propaganda, da parte de produção de imagens, da parte de produção de vozes, tá certo? E para divulgar isso em rádios, principalmente em rádios e cinema, tá certo? A TV, eu acho que ainda não havia assim forte ali. E ele cuidava então ali, sabe, ele cuidava de orientar a cabeça das pessoas para pensarem junto com eles, com o projeto deles que eu falo dos nazistas, certo? Nem tanto de Hitler, tá certo? Acho que havia outros intelectuais que pensavam essas coisas assim, sabe, do que seria o Terceiro Reich, tá certo? O Hitler para mim foi como o Bolsonaro aqui, é como o Trump acolá, tá certo? É como o Bukele ali mais adiante, tá certo? É como o Milei bem aqui do meu lado, aqui na América do Sul, tá certo? São fantoches, são bonecos de manipulação, são marionetes, tá certo? E, e assim, sabe, eles têm esse papel. E por trás tem os manipuladores, tá certo? Os donos, os interessados, os donos de corporações, tá certo? Que são os interessados em ganhar dinheiro, e dinheiro é a mola de tudo isso aí, não tem para onde correr, tá certo? Estou falando novidade, eu não estou falando novidade. O dinheiro é a mola, tá certo? O que esse pessoal faz aí, sabe, desde há 10 mil anos atrás, tá certo? Lembra do Raul? Não, não vai há 10 mil anos atrás, não. Vai lembrar de quando o ser humano deixou de ser nômade para fazer ali a construção de cidades, tá certo? E se apropriar dos excedentes da produção, desatando ali o capitalismo, sabe, um sistema de ganho, um sistema de motivação, sabe, um sistema de motivação mental, um sistema de motivação econômica, tá certo? Que ganho, quanto ganho. E dessa forma não se parou mais, é o que se vive hoje, tá certo? E esses caras, rapaz, sabe, aí eu fico imaginando assim, o corpo se modificando todo dia. O Zuckerberg, me parece, ele foi imprensado agora esses dias, não sei onde, numa corte, não sei se foi ali para as bandas ali, sabe, de um estado aí estadunidense, eu não sei qual deles, é, não vem o nome agora, tá certo? Mas me parece que ele foi apertado ali perante uma corte para explicar algumas coisas ali, sabe? Não sei bem o que foi, mas o fato é que, sabe, ele vai lá, explica, não sai preso, sabe? Ele não praticou crime, ele não é recolhido preso. E ele, sabe, quando ele sai de lá, ele diz, vão se fuder, o que ele diz assim, rapaz, vão tomar no cu, tá certo? E ele sai ali de mansinho e correndo, tá certo? E veja que eu estou aqui com 24 minutos de vídeo. E o André Mendonça, bom, eu falava aqui da Malu Gaspar e dizia que ela sabe, ela cumpre um papel, é uma fudida, certo? É um indivíduo, na sociedade, tá certo? Que tem um papel dentro da corporação dela, da Rede Globo de televisão, ali o setor de jornalismo, onde ela cuida dessa parte que fazia o Goebbels, sabe? De produzir conteúdos,
tá certo? Em troca de alguma recompensa, tá certo? Do salário dela. A acusação que tem pesada contra ela é que ela entrou em contato com agentes que cuidam de informações sensíveis, tipo assim, segredos de ganhos de renda, segredos de dinheiro, tá certo? Segredos de salários, segredos de negócios financeiros, tá certo? E ela se aproximou do pessoal da Receita Federal para pegar informações, para descobrir ali, sabe, a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a vida financeira deles, tá certo? Ai, ai, e só que ela pagou, rapaz, ela mora no Rio de Janeiro e tinha um cara ali, sabe, um auditor ali da Receita, que morava no bairro de Laranjeiras também, tá certo? Não sei se é o mesmo bairro dela, eu não estou assim. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de Laranjeiras, para facilitar, sabe, até possibilitar que eu encerre logo esse vídeo agora. É para lembrar, sabe, que ali em Laranjeiras, sabe, a Malu Gaspar procurou, sabe, um funcionário federal para dar informações para ela. E ela deve ter dado alguma coisa para o cara aí, sabe, uns 5 mil, uns 10 mil, não sei, tá certo, em troca dessa informação. E a outra informação foi essa que eu li agora, sabe, que um outro auditor foi em cima do Gilmar Mendes, tá certo, atrás de informações. E veja que lá no Supremo, o pessoal diz que o Supremo está dividido com o que Xandão fez, sabe, de mandar a federal atrás aí, sabe, dessas pessoas que estão manipulando esses segredos aí de Estado, tá certo? Mas assim, de repente, quando pega no Gilmar, o Gilmar faz parte ali, sabe, do mesmo, de um grupo, tá certo, que poderia ali ter rebatido ali a iniciativa do Xandão, tá certo, mas que agora retoma porque pisaram no calo dele, tá certo. E com certeza estão pensando na Guiomar, tá certo. A mulher do Gilmar é advogada, a Guiomar. E aqui está o Mendonça, tá certo, reduzindo o sigilo, tá certo, assumindo o trabalho que o Toffoli deixou para trás, tá certo? Aqui volta o vídeo novamente, fala da Gestapo. A Gestapo foi o doicode da época lá do Hitler, tá certo? Que ficava ali fazendo tortura nas pessoas, prendendo as pessoas, sabe? Eles não andavam fardados. Tinha as SS, tá certo? Que andavam fardados, tá certo? Que eram as SS de quem era? Do Himmler? Era? Eu não sei. E aí depois surgiu a Gestapo, tá certo? A Gestapo, eu não sei quem foi que organizou a Gestapo. Aqui não fala, não dá detalhes não, tá certo? Mas eu sei que havia pessoas aí, sabe, veja, porra, sabe, que queriam informação, da mesma forma como hoje nós temos a Malu Gaspar por ali, junto com o pessoal da Receita fazendo aí, levantando essas informações, no tempo dos nazistas, guardadas as proporções, tá? Havia também pessoas que andavam, sabe, atrás de informações, de dados sensíveis a respeito das pessoas, dos segredos das pessoas. Ali se estimulava, sabe, o vizinho fala mal do vizinho, tá certo? Entregar o vizinho para as autoridades, sabe, ainda mais se esse vizinho fosse um judeu, sabe, fosse um comunista, certo? Fosse aí, sabe, tivesse crianças aí, sabe, sensíveis em casa, sensíveis que eu falo assim, deficientes físicos, certo? Porque todas essas pessoas elas eram recolhidas, mandadas de trem para um campo de concentração lá para Auschwitz, tá certo? E chegando lá, rapaz, o destino dessas pessoas era uma sala onde, sabe, tinha um sistema de envenenamento por gases, tá certo? Ali, rapaz, uma sala promovendo transformação de Lavoisier, tá certo? Puta que pariu. Aí eu penso se eu chamo de Laranjeira ou de Lavoisier, tá certo? A esse vídeo, tá certo? Porque ali, sabe, sabe, tinha um cara ali, o Hess, certo? O Rudolf Hess que cuidava, que era o gerente ali de Auschwitz, certo? Porra, bicho. E os trens chegavam lotados, sabe? E eles separavam mulheres, velhos, crianças, sabe? E outros aí, sabe? Para um lado e os homens sadios para o outro, tá certo? E esses aí fragilizados iam para uma sala e diziam, não, vocês vão tomar banho. Tirem a roupa aí, vocês vão tomar banho. Na verdade era um sistema, sabe? De envenenamento por gases, tá certo? E dali os corpos já iam direto, sabe? Para os fornos crematórios. Vê se pode essa porra. E foram 2,5 milhões ali, sabe? Dentro de Auschwitz, ali sob o comando de Hess, sabe, que foram ali, sabe, liquidados, foram transformados em pó. Porra, vê se pode uma coisa dessa, olha. Lembra-te de que és pó e de que
em pó te transformarás, tá certo? Porra, eu ressabia disso aí, sabe? Transformava o corpo daquelas pessoas que chegavam em Auschwitz, sabe? E transformava em pó. Rapaz, eu vou ficando por aqui pensando em pó, pensando em Hess, pensando em Laranjeiras, pensando em Lavoisier, não sei, sabe? Talvez eu chame de. Acho que eu vou chamar de Laranjeiras por ser mais sensível, tá certo? Por conta dessas informações de Gestapo aí e a Malu Gaspar, sabe? Guardadas as proporções, como eu disse, sabe? Procurando informações sensíveis, sabe? Para entregar, rapaz, autoridade, sabe, ao público, tá certo? Porque na verdade é isso que está acontecendo. Eu vou dizendo por aqui, sabe, que meu nome é Ernesto, caboclo falador, caboclo que fala demais, sabe? Caboclo que lê as notícias aí, sabe, e junta com as informações que ele já tem aí acumuladas dentro dele, tá certo? E vai falando, abrindo a boca, tá certo? Caboclo falador, rapaz, que abre a boca, fala demais, rapaz. Olha, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Bom dia.